Boa noite a todos. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 em diante. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui, nesse início da leitura que fizemos, houve uma serpente no deserto, lá no livro de Números, capítulo 21, fala dessa serpente que foi levantada. Deus permitiu que as serpentes surgissem no meio do povo, que murmurava contra Deus, que reclamava contra Deus e zombavam de Deus. E então Deus permitiu que serpentes adentrassem ali aquela aldeia, aquela comunidade ali, naqueles tempos ali no deserto, e aí picassem muito do povo. Várias pessoas foram mortas por causa da incredulidade e por causa da dureza do coração do homem. Deus permitiu isso. E aí Deus ordena, porque o povo depois reclama com Moisés, ore a Deus, peça a Deus para que essas serpentes parem de morder a gente. Já está morrendo gente por causa desses ataques das serpentes. Por favor, Moisés, faça alguma coisa. Aí então o povo pedindo a Moisés, Moisés rogou a Deus, pediu a Deus. Então Deus orientou Moisés a levantar uma serpente de bronze numa estaca. Uma serpente seria colocada numa estaca, numa barra, num tronco de uma árvore suspensa, e quando houvesse alguém entre o povo que fosse picado por alguma serpente, bastava ele ou ela, bastava olhar para aquela serpente de bronze, e bastava olhar, e esse olhar para aquela serpente era a maneira de Deus curar todo aquele povo que foi picado pelo veneno, foram picados pelas serpentes venenosas. Então, Jesus ele faz, então, aqui nesse trecho que nós vemos, ele faz uma comparação. Assim como aquele povo no deserto, não havia solução para a doença, ou não havia uma cura para aquela contaminação do veneno, da toxina do veneno. Não havia entre eles qualquer coisa que pudesse estancar o veneno, a toxicidade daquele veneno que levava a óbito, e houve muitas pessoas morrendo ali. E ele faz então uma comparação que assim aquele povo carecia de uma cura, carecia de uma solução vinda de Deus, também Jesus é a solução. Ele faz esse comparativo, ele se compara para que dessa vez não para olhar para ele. Isaías, capítulo 53, também fala sobre isso, que nós não vimos nenhuma beleza nele. Não, o tratamento de Deus agora, na pessoa de Jesus, quando ele veio nesse mundo, não era para olhar nele, não era para tocar nele. Não era. A ordem de Deus, a nova prática de Deus para com o povo agora, na nova aliança, era que cresce no Filho de Deus. Lá no deserto, na época de Moisés, há mais de 2000 anos antes de Cristo, a solução foi olhar para a serpente. Mas quando veio, há 2000 anos depois, veio Jesus, então quando ele iniciou o seu ministério aos 30 anos, então ele começou então a proferir essas verdades que nós estamos ouvindo essa noite. Esse texto aqui que foi deixado para nós. Esse evangelho não é segundo
o que eu penso, não é esse evangelho não é conforme alguém pensa. Não. Esse evangelho é segundo Jesus. É o Senhor Jesus que permitiu que essas palavras fossem assim permanecidas durante todos os séculos, para que nós possamos compreender que Ele é aquele que tem a solução contra o pecado. Entendemos, então, que o homem nasceu com sua natureza pecaminosa, todos nós, desde mesmo da tenra idade, podemos ver a nossa inclinação para as coisas erradas. Desde a tenra idade a gente começa a burlar, a mentir, a fazer de várias maneiras para que possamos, de uma forma ou de outra, ter alguma vantagem, enfim, qualquer coisa que nós possamos ganhar a preço de alguém, ou mesmo ter alguma vantagem contra alguém, e etc. E aí a gente cresce, vai na puberdade, vai crescendo como jovem, pensamentos, desejos errados. O homem nasce com a semente do pecado, herdada dos primeiros pais. Mas o homem não somente isso, mas o homem já tem essa predisposição, ele quer pecar, ele deseja pecar, ele deseja fazer coisas erradas. Não são todas as pessoas que fazem todas as coisas erradas. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo que basta para Deus um só pecado. Para aquele primeiro casal, Adão e Eva, bastou apenas um pecado para que houvesse a quebra de comunhão entre eles e Deus. E qual foi esse pecado? Esse pecado foi aquele pecado de que a serpente, uma figura de Satanás, enganou a Eva e houve uma desobediência tanto da parte de Eva quanto de Adão. Porque Deus havia dito, comerei de todo o fruto do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as árvores foram dadas para isso. Centenas, milhares de árvores frutíferas ali naquele Éden foi dada para Adão e para sua esposa Eva. Apenas uma única árvore não poderia ser comida, e justamente essa que ambos desejaram comer. E quando comeram, e quando assim desobedeceram, então houve a transgressão, houve a desobediência, por causa de seguiram os desejos dos seus corações. Assim um homem também segue o desejo dos seus corações em toda a sua vida. Crescemos assim em todos os sentidos. Mas reconheçamos, ainda que nós tenhamos tudo isso, esse efeito do pecado em nossas vidas, hoje eu apresento alguém que tem a solução, que pode limpar esse seu pecado, o meu pecado, todos os nossos pecados. Eu apresento ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Deus, na pessoa do Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a propiciação, ou seja, Ele é a resposta, Ele é a solução para o pecador. Todos nós estamos mortos, diz lá na Bíblia, que nós também nascemos e criamos e vivemos nessa situação de pecado desde a nossa tenra idade. Mas Deus, que Ele é amoroso e grandioso, Ele nos alcançou através da morte do seu Filho. E Deus então apresenta aqui Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que Deus deseja que o homem, a mulher, você, eu, todos nós, possamos abraçar pela fé. Não olhar um quadro, uma figura, não. Ele, muito mais do que isso, a única coisa que Deus pede para o homem é que creia. Creia que Jesus Cristo é o Salvador. Creia que Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz e derramou sangue precioso para te salvar. Porque é isso que diz aqui. Assim, verso 14, como a serpente, Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele foi levantado, ali naquele monte ali do Gólgota. Ali ele foi levantado e ali ele entregou seu espírito, ali entregou a sua vida por nós. E houve, quando o soldado foi conferir os mortos, os crucificados, quebraram a perna de um deles
e do outro, mas quando chegou a Jesus, ele não quebrou as pernas porque viu que ele tinha entregado toda a sua vida e viu que ele não tinha vida mais nele. E aí aquele soldado então não quebrou as pernas, mas espetou com uma lança e do lado dele saiu sangue e água, mostrando então que ele havia realmente morto. E esse sangue do lado de Jesus é que nos purifica de todo o pecado, porque é isso que a palavra de Deus diz lá no Evangelho, lá nas cartas de João. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus morreu na cruz ali, derramou um sangue precioso, não foi por causa de alguns pecados que você cometeu, só apenas os pecados da mentira ou pecados de pensamentos profanos. Não, ele morreu por todos os nossos pecados. Então, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, qualquer um que nele crê, para que todo aquele significa para qualquer pessoa, não importa a tua condição social, o que você come, o que você veste, o que você pensa, o que você faz, o que você deixa de fazer. Todo aquele, o convite é estendido a todo aquele que nele crê. A diferença que faz aqui, a única diferença que tem aqui é crer. Todo aquele que nele crê não vai morrer, não pereça, é isso que significa, mas tem a vida eterna. E ainda continua dizendo, olha só que palavras lindas de Deus que Deus colocou, porque Deus amou o mundo. Ele não amou aqui, não está falando dos planetas, não está falando de nada disso, da constelação, da natureza, ainda que tudo isso é maravilhoso e lindo. Não, ele não está falando dessas coisas materiais, físicas. Mas Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou os habitantes, Deus amou os homens e as mulheres, todos que estão aqui nesse mundo. O ser humano, ele amou de tal forma, de tal maneira, que ele deu esse amor profundo, ilimitado, um amor grandioso de Deus, a ponto de entregar o seu único filho, o melhor que Deus tinha, ou seja, a única solução, a única coisa que Deus poderia apresentar para que limpasse o pecado, era o seu filho unigênito, santo, sem pecado, imaculado, para que todo aquele que nele crê não venha a morrer, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa, não apenas você crer nele, não apenas crer que ele morreu na cruz e perdoou seus pecados, sim, tudo isso é verdade, mas que você também não venha a morrer eternamente, não venha ficar separado de Deus eternamente, mas você tenha a vida eterna, uma vida de comunhão eterna com Cristo lá nos céus. Por quê? Porque Deus não enviou, como diz aqui no verso 17, ele não enviou o seu Filho, não enviou Jesus Cristo a esse mundo para condenar-se o mundo, não, mas para que o mundo fosse salvo por Cristo, fosse salvo por essa expiação, esse sacrifício em nosso lugar. E aqui ele insiste, verso 18, quem crê nele não é condenado. É bem claro, não há dúvida, em qualquer Bíblia que você abrir, é muito claro isso, abre qualquer Bíblia na sua casa, está escrito lá, quem crê nele, quem acreditar nele, aí, em outras versões, quem crê nele não é condenado, ou seja, você crê que ele morreu no seu lugar, que ele substituiu você ali na cruz, quando não havia solução para você, não há solução para o homem, a não ser na pessoa de Jesus, porque ele diz lá em outro lugar, aqui mesmo no livro de João, que eu sou o caminho. Ele não é um dos caminhos, ele não é uma das opções. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entenda, compreenda isso. É a vontade de Deus para você, que você, na sua vida, entenda, compreenda, reconheça, aceite pela fé que Jesus Cristo veio a esse mundo. E ali na cruz ele pagou todo o seu pecado, todo o meu pecado, todo o pecado daquele que crê. Para que você possa ter vida, para que você possa ser salvo, para que você possa ter comunhão com Deus, para que você possa ter uma vida eterna com Deus. É essa a missão de Cristo. A maior missão que ele fez não foi as suas lindas palavras que ele falou, ainda que foram lindas realmente,
Não foram os grandes feitos, as grandes maravilhas que ele fez, parou a tempestade no lago, tantas curas, cegos, mancos, aleijados, pessoas com tantos problemas de saúde, ele curou, fez várias maravilhas ele fez. Mas isso, apenas isso que ele tenha feito, isso não leva, não é condição para que o pecador possa ter o seu pecado perdoado. Ele necessitava, ele precisava morrer na cruz, derramar o sangue precioso e inocente, porque é a única coisa que Deus poderia aceitar para limpar o pecado. Assim como Deus fez lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, eles tentaram coser se sentiram envergonhados, cozeram um avental de folhas, etc e tal, folhagem. Deus não aceitou. Deus lançou mão, então, de um animal, nós não sabemos que animal que é esse, e aí com pele de animal os cobriu. Um animal foi entregue foi morto, sacrificado para cobrir a nudez de Adão e Eva. Um animal, um inocente, foi então a solução para cobrir o pecado. Ali Deus já ensinava, já no comecinho do livro de Gênesis, que haveria necessidade de um inocente. Jesus Cristo, morrendo, dando a sua vida, para limpar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça. E Ele não quer ser juiz. O desejo de Deus, o desejo do Senhor Jesus, não é ser juiz e te condenar. Ele não veio nesse mundo para isso. Muito pelo contrário, Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Mas Ele virá um dia Ele está às portas para vir, onde Ele haverá de ser juiz, onde Ele julgará todos aqueles que não quereram, todos aqueles que rejeitaram a sua oferta gratuita. Ele não veio para isso, nesse primeiro momento, mas Ele virá. Isso é certo, a Bíblia diz em vários lugares que Ele virá. Como diz lá no livro de Mateus, como um raio, um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então Ele virá um dia. E você está preparado? Você já reconheceu que Jesus Cristo morreu na cruz por você? Ele quer somente te salvar? Quer ter comunhão contigo? Ele não quer que você faça nada. Ele não exige nada de você. Você não precisa ter vestimenta. Você não precisa fazer parte de um movimento. Você não precisa entrar numa religião, seguir cartilhas, ou dogmas, ou qualquer coisa. Não. Ele não quer que você siga uma religião. Ele te convida do jeito que você está. Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados. É a Ele Ele é o caminho. Ele convida, faz um convite direto para você. Vinde a mim todos. É Ele. Percebe que está fazendo um convite pessoal e direto. Vinde a mim. Ele não falou, ide ao templo, ide à religião, ide através de um, ide através de outro. Não. Não é através de líderes, não é através de pastores, não é através de homens e mulheres, e de profetisa e profetas e... Não, Ele convida, vim diretamente a Ele. Sim, você pode ir diretamente a Ele, porque Ele te convida. Ele é Senhor de todo o universo. Tudo que existe no universo, Ele que construiu, Ele que fez. Então, obviamente, com a inteligência que Deus deu aos homens, também essas coisas estão aí para nós vermos. Mas todo o universo, toda a natureza, toda a planta, todos os rios, todos os recursos, todas essas coisas, os pássaros, os animais, a flora, a fauna, tudo isso, Ele quem fez. E Ele te constituiu também, mas para que você possa ter vida. Hoje chegou o seu dia. Pense nisso, nessa oportunidade de você receber Jesus como Senhor e Salvador. Para que você possa ser curado, não numa picada de uma serpente, mas que você possa ser curado, sim, desse veneno que o pecado leva a cada um de nós. Esse veneno vai destruindo, vai matando, vai sufocando, e se uma pessoa um dia morrer sem abraçar, sem crer, sem reconhecer que Jesus Cristo morreu no seu lugar ali na cruz, se você morrer sem o antídoto para o teu pecado,
então você não terá paz com Deus, não terá comunhão com Deus. E aí sim, no dia que ele vir julgar, ele julgará. E esse julgamento não tem escapatória. Todos vão te prestar conta. É isso que você quer? Você quer enfrentar Deus? Prestar conta de tudo que você fez de errado? Ou você quer perdão de todos os seus pecados? E ter uma vida com Deus, uma vida de comunhão com Deus diariamente. Que Deus possa abençoar a sua palavra.